Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês da trilha de teste estejam muito felizes, estejam acompanhando todas as palestras que estão fantásticas, tanto no DevTest, no teste, em todas as trilhas do TDC. E hoje a gente vai falar de um tema super importante, que é acessibilidade digital no mobile. A gente ouve falar bastante sobre acessibilidade no web, mas no mobile, será que a gente tem ouvido falar muito? Será que a gente tem testado? Será que a gente tem QA de acessibilidade e assim por diante? Então, eu vou falar sobre duas ferramentas super poderosas e que dá para você iniciar os seus testes mobile. Mas, antes disso, fazer minha autodescrição. Meu nome é Isabel Mendes, eu sou uma mulher negra de pele clara, eu tenho cabelo comprido, hoje está amarrado, cacheado. Eu estou usando uma camisa branca com o cordão do TDC e uma calça preta. Eu uso óculos grande e cor-de-rosa. Eu trabalho lá na ThoughtWorks e eu sou QA. Então, vamos começar. Por que a gente precisa testar a acessibilidade? Se a gente pensar que todo mundo usa mobile, que a gente tem quase 214 milhões de pessoas no Brasil, e que desses tantos, quase 162 milhões usam o seu smartphone para fazer diversas coisas. E se a gente parar um pouquinho para pensar, será que os nossos aplicativos são acessíveis para a gente? Será que eles são acessíveis para 45 milhões de pessoas com deficiência? Quando a gente fala pessoa com deficiência, a gente inclui pessoas que têm deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência motora e deficiência cognitiva. Será que esses nossos aplicativos eles estão preparados para os idosos e também para os analfabetos? Nos últimos tempos de pandemia, muitas pessoas precisaram entrar em aplicativos da Caixa Econômica, precisaram baixar o aplicativo ali da vacinação. Será que esses aplicativos eram acessíveis? E será que nós estamos fazendo os testes necessários para isso? A última pesquisa da Web para Todos de 2021 testou 2.369 aplicativos e tivemos dados não tão bons, não tão confortáveis assim. Eles viram que apenas 14% das imagens são descritivas. O que acontece isso? Eu acabei de fazer minha autodescrição para vocês, porque tem gente que não está me vendo pelo mais diferente cenário. E se eu tenho um aplicativo que tem uma imagem, que tem um botão e que não é descritivo? Como é que eu faço para usar esse aplicativo? Eles também viram que apenas 11% dos botões têm rótulos adequados. O que é isso? Imagina que eu tenho um botão ali de salvar alguma coisa no meu aplicativo. Esse botão não está me levando para salvar nada. O cancelar está errado. Eles repararam isso nesse teste. E, infelizmente, 0,52% dos campos editáveis tem alguma descrição. Quando você entra ali no login de algum aplicativo, você quer pegar o Uber. Eu e a minha amiga pegamos um Uber para caramba aqui em São Paulo. Nunca tinha pego, gente. Sou da roça, não sei mexer com essas coisas, não. Enfim, a gente precisou pegar o Uber. E quando você faz a instalação do Uber, você precisa colocar seu nome, seu CPF, enfim, todas as informações. E se eu não tenho escrito ali o que eu preciso colocar naquele texto editável, como é que fica? Como é que fica? Por quê? A gente pensa, não, mas eu sei que aqui eu tenho que colocar meu nome. Tem ali o placeholder, né? Eu coloco ali, na hora que eu clico ali, ele sumiu. Mas como é que faz? E aí? E se eu esqueci o que estava pedindo ali? Complicado. Mas, Isabel, para eu saber testar a acessibilidade, o que eu preciso saber? Tem curso, tem guia? Sim. A gente tem 4 guias principais. 2 deles são voltados para a plataforma mobile e 2 deles são mais genéricos. Então, a gente tem o guia do Google, que é para o Android. E lá a gente tem vários materiais, seja para o design, seja para o tester, seja para o desenvolvedor, seja para a equipe toda. Lá a gente tem o Material Design, que é mais voltado para o design, né, para a galera de design. A gente tem bibliotecas que a Dev, podem colocar dentro da sua aplicação, já para tornar aquela aplicação acessível. E eu tenho ferramentas de teste. Uma delas que eu vou mostrar para vocês, o Accessibility Test. A gente também tem o Expresso, que é muito bom para rodar testes automatizados.
Para o iOS, ou /Apple, eu tenho o UIKit, que também é para o design. Eu tenho também bibliotecas que eu coloco dentro do meu aplicativo. E eu tenho também, ele me explica ali como que eu posso usar as tecnologias assistivas que o próprio iPhone me oferece, como, por exemplo, o VoiceOver, que é muito utilizado. O BBC, ele é mais antigo, ele tem 11 diretrizes que te norteia para você colocar o que você tem que colocar no seu áudio, no seu vídeo, em formulários de aplicativo. Ele é utilizado tanto para Android, para iOS, ou aplicativos híbridos. E, por último, eu acho que é o mais conhecido de todos, a gente tem a WCAG. No passado, a WCAG ela era muito voltada para a web, exclusivamente voltada para a web. Na última versão para cá, que ela teve esse olhar para o mobile, mas é extremamente importante. Mas, assim, se você vai fazer os seus aplicativos e quer fazer os seus aplicativos acessíveis, você tem obrigatoriamente que seguir um dos guias das plataformas se você for fazer um aplicativo nativo. Bom, a primeira ferramenta que eu vou apresentar para vocês, então, é o Scanner Accessibility. Ele é do Google e ele é exclusivamente para o Android. O que ele testa? Ele vai testar para a gente o tamanho da área de toque. Daqui a pouco eu vou mostrar exemplo, vou fazer vídeo, vocês vão entender um pouco melhor. Será que aquela área de toque ela está boa o suficiente para alguma pessoa que tem tremor? Será que ela está boa o suficiente para uma pessoa que não enxerga muito bem? Ela também vê os itens clicáveis. Será que aquele link está realmente me levando para onde ele tem que levar? E ela testa também contrastes de cores. Será que, por exemplo, está aqui, nessa tela, eu tenho eu não sei que formato que é isso, mas, assim, em vermelho eu tenho um quadrado que tem o número 01. Será que o contraste de fundo desse meu vermelho com esse branco desse texto, o contraste dele está acessível? O que seria um contraste acessível aqui? A pessoa que tem baixa visão, ela consegue distinguir o que é uma cor de fundo com um texto? Ela ainda assim consegue receber a informação desse texto? Quando e como eu posso usar o Scanner Accessibility? O scanner ele é bom para você usar quando você for fazer os seus testes exploratórios. Por quê? Enquanto você está fazendo os seus testes exploratórios, você pode deixar ele ligado e ele vai fazer a varredura do seu aplicativo. Você não vai fazer os testes de acessibilidade, ele que vai fazer a auditoria dos seus testes. Tá? Eu posso usar ele de duas formas. Eu posso usar um dispositivo, quem quiser até baixar agora aí para fazer qualquer teste, é super válido. Só colocar Scanner Accessibility. Vou mostrar para vocês a carinha dele, está ali na Play Store, é do Google, então não tem vírus. Você baixa e ali, a partir do momento que você habilita, você pode fazer o teste de qualquer aplicativo que você tem no seu celular. Tá? Ou eu posso fazer esse teste usando o emulador do próprio Android Studio. Porque, nesse momento, se eu tenho, por exemplo... Só um instantinho, gente. Se eu tenho a APK do Android, eu consigo instalar... O que é a APK? É um executável de como vai ser o meu aplicativo. Porque, de repente, você não tem acesso ao código-fonte. Então, o Dev consegue gerar esse APK para você, você consegue colocar no Android Studio e no emulador, e você consegue interagir com aquela aplicação como se estivesse no seu celular mesmo. E você também consegue instalar esse APK no seu próprio celular. Então, você consegue fazer esses testes por ali. Quais relatórios são oferecidos? Eu consigo 2 tipos de relatórios, depois vou dar um pouco mais de detalhes, mas eu consigo fazer modo gravação e modo snapshot. Aconselho a fazer o modo gravação, por quê? Quando você deixa no modo gravação, ele vai fazer tudo para você, você não precisa se preocupar que toda hora ele está ali, check, 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 como se ele estivesse tirando uma foto, você não precisa se preocupar com isso.
Como analisar os resultados? Como eu disse, quando você deixa no modo gravação, ou até no snapshot de cada tela, ele vai tirar um print de todas as telas para vocês, ele vai te mostrar a indicação dos bugs que tem naquelas telas correspondentes, e ele ainda vai te sugerir como que você corrige aqueles bugs. E onde não usar? Não usar quando você quer fazer os testes automatizados. Se você quiser fazer teste automatizado de acessibilidade, a minha recomendação é o Expresso. Então, eu vou mostrar um videozinho aqui. Eita, peraí. Ó, a carinha dele é essa aqui. Se vocês entrarem no App Store, é um check assim, tá? Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que habilitar esse Scanner Accessibility no meu celular, porque senão ele vai ficar o tempo todo habilitado. Então, o que ele vai estar fazendo aqui? Ó? Habilitei, essa é a carinha dele. Aí, depois que eu habilito o meu Scanner Accessibility, cliquei aqui, permitir, ele vai ter esse check no meio da tela, tá vendo? Agora, eu abri o meu... Só dar uma pausa aqui. Voltar um segundo. Eu abri o aplicativo do Correio. Aqui eu usei pelo emulador, não usei no meu smartphone. E eu escolhi a opção Record, que é aquela de gravação das telas. A partir desse momento, eu vou rodar os meus testes exploratórios. Vou entrar no Correio, vou colocar um CEP, vou ver tamanho de embalagem que eu quero mandar, vou colocar informações... Nossa, não estou enxergando. Vou colocar informações no CPF para ver se a minha caixa de edição está funcionando. E assim por diante. Para as pessoas que não estão vendo, nesse momento eu estou passando um vídeo onde eu estou fazendo o teste exploratório do aplicativo dos Correios, tá? E está aparecendo isso aqui na minha tela. Então, eu vou fazer os testes exploratórios normalmente. Depois que eu faço esses testes, já vai acabar? Fiz um teste bem simplesinho, então você fica despreocupado com o que está acontecendo no Accessibility, porque ele está fazendo a função dele, aqui. A partir do momento, parei de fazer o meu teste com o aplicativo do Correio, fechei meu aplicativo, ele vai ter esse stop. A partir do momento que eu clico, está vendo que agora o aplicativo do Scanner Accessibility está com uma bolinha em cima? Então, isso ele quis dizer para você assim, ó, fiz os testes, vamos ver os resultados? Quais são esses resultados? Vamos lá. Então, o que ele me mostra de resultados? Daqui a pouco eu vou abrir uma tela melhor. Ele vai falar para você, ó, eu fiz, aqui eu corri 33 páginas, 33 telas, e eu tenho 6 sugestões de acessibilidade para vocês. Tudo que está em vermelho, quando ele clicou aí na tela, são possíveis bugs. Por que a gente fala possíveis bugs? Os bugs de acessibilidade, gente, eles são muito, vamos dizer assim, delicados. Às vezes, dependendo do que você quer mostrar no seu aplicativo, você não consegue arrumar esse bug. Tá? Então, vai muito do que o seu time precisa e do que o seu aplicativo faz. Então, todos esses que estão em vermelho são possíveis bugs que ele detectou. Então, ó, ele deu esse bug e, embaixo da tela, ele já me fala qual que é o problema. Eu tenho problema de contraste de imagem, ali na caixa também, alguma coisa de imagem que não está legal, algum contraste, e ele vai clicando em cada um. A partir desse momento que ele vai te mostrando em cada um, deixa eu só dar uma pausa aqui, ele vai te falando quais são os bugs e embaixo ele vai te detalhar melhor aquele bug e como consertar. Aqui é um geral, para vocês verem que em cada tela que eu passei, em cada teste que eu fiz, ele teve essa quantidade de bugs. Por exemplo, na tela 1 eu tive 6 possíveis bugs, na tela 2, 3, na tela 3 eu não tive nenhum, então ele vai te mostrando isso. E aí, nossa... Então, abrindo um pouquinho, o que ele me dá de relatório? Toda a tela, como eu disse para vocês, ele vai me dar um screenshot e ele vai me dar essa informação. Por exemplo, vamos pegar aqui na edição do nome. A edição do nome, eu tenho 2 problemas. Eu tenho um problema que a caixa de edição ela está sendo considerada muito pequena. Está escrito ali, Touch Target.
Isabel, é só em inglês que eu tenho esses resultados? É sim, é só em inglês que eu tenho esses resultados, mas é um inglês muito técnico. Você pega essas informações que ele vai também te dar somente os textos, você pega essa informação do texto, colocou ali no Google, ele vai te trazer a mesma informação que está em inglês. Você não vai perder nenhuma informação por conta disso. Então, ele te deu 2 bugs. Ele te deu o bug de que essa caixa editável sua está pequena, ela poderia ser um pouco maior. E o contraste do texto também não está bom. Por que o contraste do texto não está bom? Vocês estão vendo que eu tenho até a edição ali, a caixa de edição, e está escrito nome, né? Nome completo. Então, a caixa de edição, se você ver o background dela, o fundo dela é branco, e o placeholder que está dentro dela está um cinza. Então, o contraste não está legal. E esse contraste não é bom para quem tem algum problema visual. Visual. O que mais que ele te dá? Então, ele te dá essa informação em texto. O que ele fala? Ele fala para você onde está esse problema. Por exemplo, aqui ele fala que está no campo de edição do nome. Ele fala o tamanho que está essa caixa sua e que você tem que considerar o mínimo de 48 dp. De onde que ele tirou essa informação? Do estudo lá do guia. É claro que, eu preciso ter mais informações sobre isso. Vai no guia, meu amigo, vai estudar, pegar lá a informação que você precisa, porque você não vai ter tudo de mão beijada. E por que eu preciso fazer isso? Porque cada aplicativo é de um jeito. Tudo vai depender do que você está fazendo e como você pode melhorar essa acessibilidade. Então, ele sempre vai te dar essa informação. Essa tela com todos esse texto que ele vai te dar e um screenshot do problema. O vídeo não passou aqui, mas o que acontece? Depois que eu acabo de fazer rodar essa auditoria no meu aplicativo do Correio, vocês viram que ele mostrou várias telas, né, com todos os bugs. Você pode pegar aquela informação e mandar para o seu Drive ou mandar para o seu e-mail, que ele vai trazer exatamente como está assim. Está dessa forma. Aí você exporta para um editor de texto, pronto, você já tem um relatório para mostrar para a equipe. Isso que ele me mostrou qual que é o problema, como que eu posso resolver, e ele ainda me deu a tela onde está o problema. A segunda ferramenta que a gente vai falar aqui é o Spectral Accessibility, que eu cometi um erro, na verdade, o nome é Accessibility Inspector, tá? Ele é da Apple, ele é para testes no iOS. Então, o que ele testa? Ele vai fazer os mesmos testes, praticamente, do que o scanner. Descrição de imagens, itens clicáveis, contraste de cores. É bom para eu fazer também no meu teste exploratório e também na construção do código. Vocês vão entender melhor por quê. Eu consigo fazer esse teste usando um device conectado ou usando o simulador do Xcode. Nós não temos, como existe no Android, um aplicativo que faz auditoria dos meus testes no meu aplicativo. Não. Quem for precisar trabalhar com o iOS para fazer teste de acessibilidade, vai precisar ter um Mac. Por quê? Esse Inspector Accessibility está dentro do Xcode. Então, não tem jeito de eu fazer diretamente no meu celular, a não ser que ele esteja conectado no Xcode. Tá? Além dos relatórios que ele me oferece, aliás, ele me oferece 2 tipos de relatórios muito interessantes. O relatório com o voice-over, a gente vai ver daqui a pouco, e também a descrição dos bugs na IDE. Mas, diferentemente do scanner, ele não te dá um screenshot, ele não te faz isso e não te dá um relatóriozinho. Então, você pegou aquele relatório, está ali na IDE, você tem que imediatamente copiar e colar em algum lugar, porque você vai perder aquela informação. Como que eu vou analisar? Então, como eu posso usar o voice-over, eu posso ver se realmente a informação que eu precisava transmitir em forma de texto e em forma de áudio, elas estão iguais. Ele também me indica bug, ele também faz correções, ele te mostra algumas correções de bug, e ele também te oferece algumas ferramentas que ali mesmo você abre e você pode fazer algumas simulações. Quando não usar diretamente no device, como eu expliquei agora há pouco. Como que ele funciona?
Eu vou ali no Xcode, Open Developer Tool, e eu preciso abrir duas ferramentas, o Simulator e o Accessibility Inspector. Ele abre essa tela aqui. Na parte de cima aqui está o que eu quero testar. Eu quero testar a minha tela toda, eu quero testar só um simulador, aí aqui eu preciso mudar para simulador. Deixei aqui só para vocês verem como funciona. Aqui em cima eu tenho 3 botões bem interessantes. O primeiro vai me dar o teste com o VoiceOver, que a gente vai fazer. O segundo, ele vai fazer realmente o Run Auditor, que vai auditar a sua tela e ver os testes de acessibilidade. Desligou? E o terceiro aqui, ele vai me dar algumas configurações de simulações que eu posso fazer aqui mesmo no celular, no simulador, junto com a IDE. Aqui eu abri um simulador aqui do iOS. Beleza. Então, aqui eu mudei para simulador, que é onde eu quero testar. Aqui eu vou na segunda aba, que é, primeiro a gente vai rodar os testes de acessibilidade, o Run Auditor. Aqui eu tenho todas as opções de teste que eu posso fazer. Então, aqui, quando você for fazer esse teste, deixa tudo marcado, para ele pegar o máximo de teste possível. Outra coisa interessante, não tenho acesso ao código, mas você pode ter acesso ao IPA, que é... IPA? Isso mesmo, né? Que é a mesma coisa que é um executável do aplicativo que eu tenho para o Android, eu também tenho para o iOS. Porém, como eu disse anteriormente, você vai precisar de um Mac para fazer esses testes. Então, deixa tudo marcado, que aqui, o que ele está falando? Eu vou pegar, ver se os elementos estão bem descritos, se tem contraste, se eu conseguir pegar a região, se eu conseguir pegar os textos que estão ali, se eu conseguir pegar o alinhamento e se eu conseguir pegar o tamanho dos textos. O que ele me dá? Então, aqui eu já fiz deixa eu voltar aqui. Depois que eu fiz isso, número 1, coloquei onde eu quero testar, escolhi, fiz todas as opções, setei todas as opções, cliquei em Run Audit. Cliquei nisso, o que ele vai me dar? Aqui eu estou testando só uma tela. Nenhum dos dois aplicativos vai testar o aplicativo. Nenhum dos dois aplicativos de acessibilidade vão testar o seu aplicativo inteiro. Ele vai testar a tela onde você está. Então, se você quer testar essa tela, é essa tela. Quer testar a outra, você tem que ir para outra tela. Ele não testa. Aliás, nenhuma ferramenta, seja de web até hoje, nenhuma ferramenta, nem de web, nem de mobile, testa a acessibilidade do todo, tá? Ele sempre testa a tela onde você está. Se existe algum, eu desconheço. Se alguém conhece, por favor, me indique. Conhece? O cara fez assim, foi o... Pô, tu me atrapalhou, mano. Mas vamos lá. Aqui eu tenho esse aplicativo, é um aplicativo de saúde. E o que ele me deu? Quando eu rodei o Inspector nessa tela, ele me deu 2 bugs. Ele falou para mim que eu estou com problema de contraste, e ele me deu um problema de que algum texto pode estar potencialmente inacessível. E está vendo que ele está com um símbolozinho de amarelo, é de atenção. Por quê? Você precisa inspecionar um pouco melhor para ver se aquilo é um bug ou não, dependendo do seu aplicativo, como eu já disse. Ele me dá 2 opções. Ele tem esse olhinho e ele tem uma interrogação. Esse olhinho, quando eu clico nele, ele me mostra no simulador onde está o problema. Então, está vendo aqui? Eu estou com o problema nesse elemento aqui. Qual o problema é esse? Para eu saber qual o problema, eu vou clicar na interrogação, ele vai me abrir essa ferramenta de contraste e vai me falar o seguinte. Só fazer um parênteses aqui. Aqui ele está falando que o texto que está em vermelho não está com bom contraste. Na verdade, a gente tem um elemento dentro de um elemento, certo? Eu tenho um círculo e tenho esse símbolo de saúde que eu não sei o que significa. Mas, enfim, é quase uma cruz, assim. Então, ele está falando que esse texto com esse background, com essa cor de fundo, não está com contraste bom. Por que ele me deu amarelinho? Porque o contraste bom, gente, se vocês verem aqui, 3,23. Eu estou quase lá. Então, assim, se eu aumentar um pouquinho o meu tom de vermelho,
os design querem me matar nessa hora, mas é verdade, se aumentar um pouquinho o tom do vermelho, eu vou conseguir que esse site não esteja mais inacessível. Outro problema que ele me oferece. Ah, e detalhe, como ele abre essa calculadora de cor aqui, você pode ir brincando aqui com as cores até você chegar no número correto, Rachel, como é que é? Na razão do número correto. Beleza. O que mais que ele me oferece? Eu falei para vocês que ele me deu dois bugs, né? O de contraste e o de texto inacessível. Quando ele deu esse texto inacessível, vocês vão ver no segundo vídeo que eu vou mostrar que o leitor de tela não está pegando esse elemento. Por isso que ele me abre uma tela e ele me dá um link que ele fala assim para você, não entendi por que existe esse bug. Vai nessa tela, vai nesse link aqui e dá uma pesquisada aqui o que está acontecendo. Praticamente foi isso que ele te falou. Se ele não tem os problemas ali, se ele não consegue detectar os problemas ali de maneira rápida e de maneira assertiva, como foram aqueles 3 problemas que ele pega, que eu falei para vocês, contraste, imagem, descrição, ele te manda para uma tela para você fazer uma pesquisa um pouco melhor. Então, peraí, para. Ah, esse é o do áudio. Então, agora eu vou mostrar para vocês. O que a gente fez? Lembra que a gente começou pelo segundo botão fazendo o Run Auditor. Agora a gente vai ver como que o VoiceOver está interpretando esse aplicativo. Eu precisei, vocês vão ver que agora o meu aplicativo está em inglês, esse aplicativo de saúde. Ah, tá bom. Aqui, passado. Enfim, deixa eu falando aqui. Vocês vão ver que eu precisei mudar o meu aplicativo para inglês, porque o VoiceOver embutido no Xcode, ele só tem inglês. Eu não consigo colocar em português, mesmo que no meu computador o VoiceOver esteja em português. Tá? Ainda é uma falha, até onde eu vi a última conferência do iOS, eles não tinham mudado isso. Tá? Mas, aí, para não ficar aquele inglês de americano que chegou no Brasil, eu vou no TDC, sabe? Então, eu passei para o inglês para vocês entenderem um pouco melhor. Vamos ver se funciona. Presta atenção. Que ele vai pular esse elemento aqui, que eu falei para vocês. Favorites, header, edit, button, steps, no data, button, show all help. Parece que no online está saindo. Preciso ganhar mais 5 minutos. Ô, marido, precisamos de ajuda. Vê se tem o headphone externo. Agora vai pro vídeo lá no Chrome e tenta novamente.
colocar no computador e... Favorites, header, edit, button, steps, no data, button, show. Your devices can help you get better sleep and understand your sleep patterns. Aí você coloca aqui o... Quer que eu ajude? Onde que é a saída do som? Vamos ver se dá para ouvir. Favorites, header, edit, button, steps, no data, button, show all health data, get more from health, header, get started, button, close, button, set up sleep, your devices can... Estava no lugar errado. O trem estava no lugar errado, gente, espera aí. Ó, então agora a gente vai ouvir o voice-over, é o segundo teste que ele faz, tá? Favorites, header, edit, button, steps, no data, button, show all health data, get more from health, header, get started, button, close, button, set up sleep. Your devices can help you get better sleep and understand your sleep patterns. Get started. Conseguiram entender? Mais ou menos. Então, vocês viram que ele pulou esse botão aqui? Vocês prestaram atenção? Não sei se deu para prestar atenção. Enfim, então ele pulou esse botão, foi exatamente aquele bug que ele falou, ó, acho que existe um bug de texto aqui, dá uma olhada na ferramenta, no link que eu te mandei. Então, ele ainda te informa sobre isso. Aqui, outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Então, a gente fez o Run Auditor, a gente fez o teste com o VoiceOver. Agora, a gente vai fazer um teste que ele permite simulações, não é um teste, na verdade, são simulações que a gente vai fazer aqui dentro da ferramenta. Essas são, o que ele faz, tá? De teste, opções comuns que você pode fazer aqui dentro. Então, ele vai inverter as cores de alguns elementos, ele vai aumentar o contraste de algum elemento, ele pode reduzir a transparência, ele pode reduzir o movimento de alguma coisa. Por exemplo, no nosso caso aqui não vai ter, seria mais para vídeos, então a gente não tem isso. Ele vai aumentar a fonte para ficar bold, negrito, né? Ele vai ligar ou desligar labels, aqui a gente não tem labels, que a gente não insere nenhuma informação. Ele vai também mudar algumas cores e alguns destaques de botões. Ele pode mudar a escala de cinza e ele também pode fazer algumas diferenças de cores. E o mais legal que eu achei do espectro é que ele pode aumentar ou diminuir a letra. Então, eu vou dar um play aqui. Ai, esse não. Então, vamos lá. Primeira coisa, ele inverteu ali o coração. Segunda coisa, ele vai aumentar o contraste, ele aumentou o contraste da tela. Redução de movimento a gente não tem. Bold, ó, ele aumentou as letras, está vendo? Os textos principais. Label não tenho. Aqui embaixo, ele mexeu no coraçãozinho de summary. Escala de cinza a gente não tem. A diferença de cor ele não fez, e aqui ele vai aumentar as letras. Então, você vê como que vai ficar no seu celular, no seu aplicativo, se você for colocar uma letra maior, se não vai quebrar nada, ou se você colocar uma letra menor. Gente, é isso. Falei para vocês 2 ferramentas muito bacanas, que dá para começar, qualquer pessoa dá para começar a fazer testes de acessibilidade. Antes das perguntas, eu gostaria de pedir um grande favor. Eu faço parte de uma equipe de pesquisadores na USP que a gente está investigando exatamente se as pessoas estão testando. Então, se vocês fazem teste de acessibilidade e conhecem ferramentas de acessibilidade, eu gostaria que vocês participassem da nossa pesquisa. Quem puder, eu vou agradecer muito. Muito obrigada.